Memórias do Musa. Crítica de arte, professora e curadora Maria José Justino. Quando nós fizemos a proposta da criação do museu, de uma universidade como a nossa, que é uma grande universidade, nós tivemos todo o apoio. E não faltou investimento da reitoria para que ele acontecesse, nos limites que a reitoria tinha. O primeiro fator foi que a Maria José Justino, que assume como pró-reitora, era da área de artes visuais e eu também. E assumindo a coordenadoria de cultura, artista plástica e professora Dulce Ozinski. Que havia uma série de projetos, grupos artísticos, das mais variadas áreas da expressão artística, mas nada voltado para as artes visuais. Então, você tinha o Festival de Inverno, um grande projeto, na época um festival de música popular, o Festival da Canção, os grupos artísticos na área de música, né, dança, teatro. Então, nós achamos que seria legal, que a nossa contribuição mais efetiva seria a criação de um projeto voltado às artes visuais. E também eu acho que, conhecendo o acervo que a Maria José e eu conhecíamos da universidade, a gente percebeu esse potencial. Havia muito mais investimento na universidade e acredito que o fato, né, de eu me encontrar na posição de pró-reitora, com toda a ligação que eu tenho com artes, né, e ao mesmo tempo também junto comigo pessoas vinculadas à questão da arte, como a Dulce Ozinski, né, que foi uma coordenadora de cultura na minha gestão. E, claro, a coisa mais importante é a abertura de cabeça do reitor. O Carlos Antunes era um reitor profundamente culto e que tinha um apreço enorme pelas artes. Eu acho que havia um entrosamento muito grande entre coordenadoria e pró-reitoria, pelo fato da proposta também partir da Maria José, mas saindo da pró-reitoria as resistências eram grandes. Às vezes por um entendimento insuficiente ou equivocado que os nossos colegas mesmo, sendo da área acadêmica, intelectuais, tinham com relação à importância da cultura e das artes. Era bastante difícil, dentro da estrutura da universidade, justificar que a universidade precisaria de um projeto como um museu de arte. Eu acredito assim, muito a força da Maria José, experiência que ela tinha e tem na área de artes e na área acadêmica, mas foi um pouco arrombando as portas, assim, né? Então, no último momento, não era para o Musa sair, mas nós fizemos uma pressão e conseguimos. Nós entregamos o museu já com um regulamento. Salão de exposições. Etc. E com um projeto de que ele fosse institucionalizado, que acho que não aconteceu até hoje ainda, né? Ele não é um museu grande, mas acho que é um museu bastante charmoso e que tem... a gente sempre gostaria que fosse maior, né? A gente sempre quer que seja ampliado, que seja maior, mas eu acho que na época era o que era possível e eu acho que é muito bem localizado, então ficamos satisfeitos ao final, mas foi com muito estresse. Assim, artista plástica Estela Sandrini. Eu acho que o Musa tem como projeto maior, além de mostrar as obras e ensinar a fazer curadorias, ensinar os curadores a discutir sobre a arte, a fazer um projeto que se estenda para todos os outros museus do Paraná. O papel do museu como o nosso, ele é imenso, porque eu não vejo que tenha que ser diferente, né? Mas eu acho que a característica mais forte é essa articulação com o ensino, né? Com o curso de graduação. E a ideia de que o museu ele se torna um laboratório, ele deixa de ser um espaço de visitação e ele se torna um laboratório onde os professores e os alunos podem exercitar a curadoria, as ações educativas. Eu acho que ele é subestimado dentro da estrutura universitária quando os gestores descobrirem o potencial, por exemplo, de mídia que um museu como esse tem, né? Porque as ações culturais, elas têm um grande apelo de mídia.
e o potencial realmente de importância acadêmica. Os próprios alunos da universidade poderiam estar aprendendo o que é uma curadoria, aprendendo a fazer uma seleção ou uma leitura de trabalho. Grupo de crianças em visitação. Trabalhando no próprio acervo. Esse museu ele tem que ter vida. E a ideia, tanto é que a gente chegou a chamar de laboratório de artes, né? É que o museu tivesse uma vinculação direta com o departamento de artes. Não necessariamente vinculado ao departamento, né, do ponto de vista administrativo, mas vinculado do ponto de vista pedagógico. Aqui mesmo nós tínhamos proposta de fazermos exposições do Musa junto com ciência, fazer diálogo da arte com as ciências. Acho que isso é muito importante. Muitos artistas contemporâneos, né, Picasso, Paul Klee, né, são artistas que têm a ver com o paleolítico, com arte negra, né? Então a gente vê como se entrosa, né, ciência e arte. A ideia era que toda essa parte, essa ala da Rua 15, se transformasse em um museu, um centro cultural, na verdade, né? Que a gente tivesse um museu da universidade com peças históricas, objetos e também os grupos artísticos, que tudo fosse integrado. Pintura acrílica sobre Eucatex de Rubens Manhoto, sem título, retratando o prédio histórico da UFPR. Para fazer grandes coisas, nós só podemos fazer se for num coletivo. E se tivermos essa visão coletiva, né, das coisas. Por quê? Não é uma coisa feita para um reitor, é uma coisa feita para a universidade. E que vai para a cidade. E que vai durar enquanto dura essa universidade. Então, foi uma pena que foi interrompido. Foi interrompido porque seria um grande projeto. E a ideia era permanecer aqui, como continua acontecendo, o curso de teatro, né? Dança, a orquestra, né? Como permanece, só que retirando toda a parte administrativa, que não tem sentido que a parte administrativa permaneça num espaço como esse, né? E que tudo isso fosse transformado, exceto o espaço de direito, em parte cultural. Quem sabe os novos reitores possam recuperar esse projeto. Na verdade, havia um acervo inicial, né? Um acervo que estava espalhado por toda a instituição, pela universidade. A universidade tem um acervo grande. Essa comissão mesma do museu, ela fez um trabalho de escolher o que deveria integrar o museu de todas as obras do acervo, que eram tombadas como patrimônio, né? Não como obras de arte, mas como patrimônio. Quais eram as obras que deveriam compor o acervo do Musa, que tinham qualidade artística. Uma das grandes parcerias foi com os membros da comunidade que se propuseram a trabalhar nessas comissões. Eu fui participar do conselho. E pelo fato de que sempre eu tive muita ligação com os artistas, muita facilidade de conversar com os artistas também. Nós mobilizamos nosso capital cultural, social, artístico e fomos solicitar a doação de obras. Então a gente conseguiu aumentar significativamente o acervo da universidade graças à colaboração dos artistas, né, que foram generosos e nos cederam algumas de suas obras. E boas obras, não qualquer uma. Assim. Mas essas obras eram todas submetidas à comissão também. E isso também não se dava sem disputas, porque o valor de uma obra de arte ele não é absoluto. Então, muitas vezes eu lembro de discussões se esse artista deveria ou não entrar para o acervo, né? Discussões acaloradas até. E eu sempre sou mais pela inclusão, porque eu acho que o nosso julgamento é transitório, né? E o que fica pode ser julgado mais para frente por outros profissionais. Isso demandava outras ações, como por exemplo a guarda dessas obras, né? Porque a gente, a partir do momento que recebia em doação, a gente era responsável pela guarda, mas nós não tínhamos, por exemplo, ainda um espaço definido. A conquista desse espaço também foi uma luta. Eu acho que a luta por espaço na universidade é uma das maiores. Teve artistas que simplesmente disseram que não são contra a doação de obras, que eles acham que o Estado tem que adquirir as obras do artista. Como artista, eu acho muito interessante
esse pensamento, mas a gente sabe que não é real no nosso país, né? Nós fizemos uma lista de acervo, até o meu teve um pouco de dificuldade, porque como eu era conselheira, eu não podia dar obra. Depois que eu saí, que eu doei uma obra. Olhos sobre tela, obra sem título, doação de Estela Sandrini. Eu fico extremamente feliz de ver que a ideia nossa foi uma ideia que vingou, né? Visitando agora mesmo a exposição, a gente vê não só, né, como cresceu o acervo, né? Vocês precisam fazer uma campanha, continuar com a campanha de doações, porque cada vez mais vai ser muito mais difícil. Nós conseguimos verbas da universidade para isso, né, para a adquisição de obras, infelizmente, porque eu acho que vida de universidade, para mim, prioridade são livros e obras artísticas, né? Eu acho que isso aí nós temos que ter verba, né, destinada a isso, mas sabemos as dificuldades que a universidade enfrenta. Cerimônia Então, doação de obras ao campanha, Musa. Junto não só aos artistas, mas a familiares de artistas já falecidos, etc. Fotos que muitas Leonardo vezes Bettinelli. nem sabe o que fazer das obras. Eu Obra acho de que Alci doação Xavier. para grandes museus é Obra de currículo do artista. Domício Pedroso. É investimento que ele está fazendo. São documentos que entram... né, Obra de Dulce Ozinski. o Walter Benjamin Didier não seria um documento, seria um monumento, né, que entram para a universidade e que vai fazer parte de pesquisas adiante, né, favorece tudo isso e o artista fica vivo, ele está presente. Nós tivemos um dado de humor, né, em relação à obra do Elvo, o bode do Elvo. Enquanto nós tínhamos reitor e vice-reitor profundamente, né, antenados com arte e que sabiam, né, entender o que é a arte e apoiavam, nós tivemos, não vou dizer o nome, é chato, mas nós tivemos uma certa reação, né, especialmente de um pró-reitor que ficou meio esquerda, hoje a gente teria que dizer direita, né? Não esquerda. Escultura bode com rodas vermelhas em alumínio, marrom e bronze. Né? Ele meio que fez alguns comentários, etc. Eu não tive dúvida. Quando a doação veio, nós instalamos o bode na entrada da reitoria. Bem na entrada da reitoria, que foi exatamente para provocar um pouco esse debate. E aí foi muito interessante, porque esse pró-reitor conversava com o reitor para o reitor tirar o bode da sala. Era a entrada. Mas o Carlos respeitou, né? E é uma obra maravilhosa do Elvo. O que nós, que somos especialistas, julgamos como uma obra de valor, às vezes o público leigo, ou mesmo um reitor, mas que é leigo em artes, acaba achando que não é. Que aquilo, mas como que foram escolher esse negócio feio, horroroso, né? Então talvez com o bode tenha acontecido alguma coisa assim. Porque nós não tivemos nenhum movimento contra o Musa, né? Nenhum movimento, nem de professores, nem de estudantes, nem da população. Muito pelo contrário, tivemos um apoio grande, inclusive da imprensa mesmo, que nos apoiou o tempo todo. Página do jornal com a reportagem Espaço Nobre do Musa. Museu a ser inaugurado vai funcionar como laboratório de artes e centro de discussões. Inauguramos o museu e o museu está aí até hoje. Sobem os créditos em letras brancas sobre fundo preto. Audiodescrição, roteiro e narração Raquel Carissimi. Consultoria Luiz Gustavo Moreira de Andrade. Sobre fundo branco, a logo Memórias do Musa, formada por um olho estilizado nas cores laranja, preto e cinza. UFPR. PROEC. Musa Museu de Arte da UFPR. UFPR TV.